Muitas pessoas entendem que uma guerra nuclear só pode ser assim chamada se houver armas nucleares. No meu entendimento técnico, né, à luz de proteção radiológica, de engenharia nuclear, eh, eu entendo que nós estamos numa guerra nuclear no sentido de que estão sendo atacadas instalações que foram construídas justamente com a robustez para evitar esse ataque, porque há risco de liberação de radioatividade. No cenário atual, nesse presente momento, as 3 usinas que foram atacadas, elas não aparentemente não liberaram radioatividade, ou porque não estavam carregadas, né, com combustível, ou o combustível não estava dentro da usina, mas o fato é que o Irã possui material radioativo, e inclusive com concentrações diversas, tanto para operar um reator de potência para produzir energia elétrica, como também em enriquecimentos muito mais elevados, que poderiam até chegar muito próximos daqueles valores de enriquecimento capazes de levar à construção de uma bomba nuclear, de uma bomba atômica. Então, esse material, se não está dentro da instalação, onde está? Ele está se deslocando num comboio nuclear? Que é a forma correta de se deslocar durante uma guerra, durante uma situação como essa. Esse comboio pode ser atacado, sim ou não? Esse material, qual o nível de radioatividade dele? Qual o impacto de contaminação que ele pode trazer para as pessoas, para o meio ambiente, para a água? Algumas dessas usinas estão próximas a estações de dessalinização. O que, que é isso? Retirada do sal da água para produzir água para beber. Aquela região do Oriente Médio, ela é carente de água, então ela precisa usar água do mar. E algumas usinas, elas são refrigeradas pela água do mar. Então, a água do mar entra através de dutos, refrigera a usina, então essa água acaba aquecendo e sendo devolvida para o mar. Isso é feito com todo cuidado para evitar qualquer tipo de contaminação do mar. E o controle é extremamente rigoroso numa operação de uma usina nuclear, principalmente no Ocidente. Então, durante uma guerra, se a usina é atacada, tudo isso fica ameaçado, toda essa segurança, todos os critérios operacionais ficam ameaçados. E pode sim acontecer de um vazamento numa usina atacada, bombardeada, permitir que se alcance a água do mar radioatividade. Em Fukushima, por exemplo, por questões naturais, né, de fenômenos naturais, isso aconteceu e a água do mar ficou contaminada e ainda está contaminada, trazendo consequências para a pesca, para o uso da água para fins de uso humano, né? Então, é uma situação muito ruim, muito perigosa. E no momento, e não é esse o cenário, mas pode vir a ocorrer porque existem usinas que estão, sim, com esse potencial de risco e ainda por cima utilizam a água do mar para fazer refrigeração. É, é um cenário um pouco pessimista, porque acreditamos sempre, né, na inteligência das pessoas, porque isso requer é um exercício também de inteligência superando a emoção, porque ou a raiva, o ódio, porque é uma atitude insana criar um ataque nuclear em instalações nucleares, seja onde for no planeta, porque a pluma nuclear ela não fica estacionada, ela acaba se espalhando por todo o planeta. Mesmo do outro lado do mundo, ao longo do tempo, se for uma grande liberação de radioatividade, de material radioativo, isso acaba afetando o background de radioatividade da atmosfera. Nas camadas mais elevadas da atmosfera, essa pluma acaba viajando. E ela também acaba se depositando. Algumas partículas podem se depositar, atingir o solo, atingir a vegetação, os alimentos, os animais, é toda uma cadeia que é ambiental que é afetada. Então, é um cenário pessimista quando a gente pensa na possibilidade de um ataque progressivo, chegando mesmo a uma liberação de radioatividade nesse nível que eu estou expondo aqui. A princípio, até agora, isso não aconteceu. Somente um líder insano daria ordens para fazer algo nesse
nível de potencial de impacto para o planeta. E a nossa expectativa é que isso não aconteça, mas está sobre a mesa e por isso é uma questão que reforça ainda mais aquele entendimento que nós já estamos, sim, vivendo uma guerra nuclear, sem armas nucleares, mas já com o risco nuclear presente. Esse é o ponto que preciso reforçar. Existe agora um risco nuclear aumentado. Então, isso é que caracteriza um cenário onde os países, isso está acontecendo, inclusive o Brasil está fazendo isso, teve alterações na sua configuração das forças militares, no sentido de melhorar a sua resposta a emergências nucleares, e outros países também estão se preparando, porque é possível que a gente tenha acidentes de grande impacto, mais de um acontecendo e em períodos curtos e com um escalonar imprevisível a essa altura, dependendo da inteligência e da sanidade das lideranças mundiais.